Como vai? Tudo bem? Hoje a dica vai ser bem rápida. É sobre a nova versão do Blender, que é a 2.91. E com ela veio um recurso bem interessante. Vou te mostrar por aqui agora já de uma vez. Primeiro, vamos deletar o cubo. Dessa vez vamos sacrificar o coitado. Vou aqui em adicionar e colocar uma Metaball. Para quem não conhece, a Metaball, quando você duplica usando Shift D, ela faz esse tipo de objeto que você pode mesclar. E aqui, como você já pode imaginar, você já viu também, claro, o título do vídeo, eu vou ensinar a fazer uma nuvem. Lembrando que é só com a versão 2.91 do Blender que vai funcionar essa dica, tá? Então é sempre bom estar atualizado. E o Blender é gratuito, né? Então aqui eu estou duplicando, fiz vários Shift D. Se você quiser aumentar o tamanho de cada bolinha dessa aqui, é apertar a escala. E aí você pode aumentar e diminuir. É tentar pegar um formato de nuvem. E aí vai da sua criatividade. Pode ser uma nuvem levando mais para o fotorrealismo ou uma nuvem mais simplesinha. Nesse caso aqui vai ser uma mescla das duas. Então, digamos que isso aqui seja a nuvem que eu imaginei. Para que o modificador volumétrico funcione, eu preciso converter essas metabolas em meshes, né, em malhas. Então, para isso, eu venho aqui em Objeto e Convert to, e aí seleciono Mesh, a malha. Pronto, está convertido em malha. Se eu apertar Tab aqui, ó, você vai ver que no modo de edição a malha está criada. Não é a melhor das malhas, né? Mas dá para fazer também esse efeito utilizando o próprio cubo, esferas, qualquer objeto que você quiser transformar em nuvem ou volume. Mas vamos ficar com esse aqui por enquanto. Então, agora que a malha já está criada, eu preciso adicionar o volume. Eu posso vir por aqui de novo, né, por esse menu, ou apertar o Shift A. Então, vou apertar o Shift A aqui, selecionar volume e Empty, um volume vazio. Quando isso acontece, você vê o nome aqui, né? Então, só para ficar mais prático, nuvem malha. E aqui, nuvem volume. Só para ficar fácil da gente identificar. Então, com a nuvem volume selecionado, eu vou aqui e seleciono Mesh to Volume. E aponto com o conta-gotas ou selecionando aqui, né? Se a cena for muito complexa, muitos objetos vão aparecer. Então é melhor clicar com ponta-gotas e selecionar o objeto nuvem malha. Quando isso é feito, você já consegue observar o efeito aqui. Só que a malha está atrapalhando a visualização do volume. Para resolver isso, você deve habilitar aqui, ó, clicando nesse funilzinho, desabilitar no viewport, desabilitar na renderização e esse aqui de selecionar. Eu já gosto de deixar eles selecionados. Então, para a malha aqui, eu vou desligar na renderização e no viewport. Né? O resto eu posso deixar aqui intocado. Volto para o volume e aqui você já consegue perceber que aquelas bolinhas lá viraram agora um volume, a nuvem, né? Só que ela ainda não está da maneira que a gente poderia dizer como sendo a nuvem mesmo. Aqui nas propriedades você tem o ajuste da densidade. Quanto menor esse número, mais fraquinha ela fica, né? Menos densa. E quanto maior, mais densa. Tente não exagerar nisso aqui, porque o Blender pode travar. Então, eu vou deixar no 1 aqui por enquanto. Aqui é se ele vai preencher o volume ou não. Aqui depois eu vou mostrar quando já tiver aplicado. E aqui é o tipo de resolução, que aqui está em quantidade de voxels ou tamanho de voxels. Aqui, quanto maior esse número, mais detalhado vai ficar. Talvez possa ser isso que você deseja para uma nuvem. No caso aqui, eu vou deixar um número pequeno, 32 mesmo, que é o padrão, só para a gente adicionar uma outra coisa. Agora que já temos o volume já preenchido, é hora de adicionar um novo modificador, que é esse aqui, ó, Volume Displace, que vai alterar a superfície do volume. Então vamos lá, Volume Displace, e aí vem aquela mesma marcação lá do modificador de Displacement, né?
que permite você selecionar uma textura. Nesse caso aqui, eu vou clicar nesse ícone aqui para mostrar a textura na tab de texturas, que é essa aqui, né? Então eu vou clicar aqui e colocar novo. Eu posso adicionar uma imagem ou até um vídeo, né, como textura, mas nesse caso aqui vou selecionar Clouds, que vai gerar proceduralmente, né? O tamanho, vou deixar aqui por enquanto em 2, aí você consegue ver aqui o preview do que está acontecendo, e aqui talvez 20. Isso, que aí dá um pouquinho mais de detalhamento. Vou voltar lá no modificador, clicando aqui na chave inglesa, né? E aqui você consegue ver que tem a força, o raio dela e esses níveis médios aqui. Por enquanto, o que é importante para a gente é aqui. Eu posso aumentar ou diminuir a força. Digamos que eu deixe 2, e aí a textura já vai se deformando. E agora sim começa a ter uma carinha maior de nuvem, né? O mais legal de tudo é que aqui no modo de sólido eu já consigo ver a nuvem, né? Isso é bem interessante. E agora que eu vou mudar para o modo de preview de renderização, usando, claro, o Eevee, sem usar os cycles, né, para não ficar tão pesado, você já consegue ver aqui a nuvem e ela está escura. Mas por quê? Porque aqui no mundo ele está com essa cor cinza, né? Então, eu vou clicar nesse amarelinho aqui e selecionar ou uma Environment Texture, que é aquela textura que eu posso colocar um HDRI, uma foto 360 graus e por aí vai. Mas nesse caso aqui, eu vou adicionar esse Sky Texture, que é uma textura de céu. O que vem padrão no Blender aqui, pelo menos dessa versão nova, é o Nishita. Ele é muito bom para usar com Cycles. No Eevee não funciona muito bem. Então vou selecionar os antigos aqui, o Hosek, Wilk ou Prita. Nesse caso, vou deixar o Hosek, ele dá esse azulzinho aqui. Vou colocar a força em 2, mas ela ainda continua escura, né? É porque não há uma fonte de luz, não há um sol aqui, né? Aqui era só o ambiente. Então, vamos lá. Eu posso adicionar aqui, usando o menu Add ou Shift A, ir em Luz, selecionar Sol. Agora, aqui na propriedade do Sol, eu vou mudar aqui a força para um 6, e a nuvem já começa a ganhar uma forma bacana. E vou clicar nesse amarelo aqui do Sol para rotacionar ele um pouco, para não ficar aquela nuvem que está sendo iluminada de cima, né? Então, eu vou colocar o Sol iluminando na parte de trás da nuvem. Então eu vou dar aqui com o G e o X, né? Que o grab lá, o pegar no eixo X, jogar ele um pouquinho para trás só para ficar fácil da gente visualizar. A posição do Sol aqui nesse caso não vai importar tanto, né? Porque é uma luz independente da posição, só da rotação. Então aqui a gente já começa a ter a nuvem e já está bem legal, né? Só que tem um detalhezinho ainda. Geralmente as nuvens embaixo, elas são mais planas, né? Aqui em cima a gente vê uma variação na topologia dela, mas aqui embaixo elas são mais planas. Para resolver isso, aqui eu vou só aumentar um pouquinho essa área aqui embaixo, mudar para editor shader aqui, ó, shader editor, criar um novo material. Então nesse material, deixa eu ampliar um pouquinho mais, você já pode ver que há um Principled Volume, que é aquele nó de volume, para facilitar aí o sombreamento do volume. A densidade aqui vai funcionar parecida lá com o seletor de densidade do modificador. Então, se eu colocar 0.1, ela vai ficar mais fraquinha. Se eu colocar uma densidade maior, ela vai ficar mais poderosa, né? Mais carregada aí, pronta para cair chuva. Então, eu vou deixar no 1 por enquanto. E como eu quero adicionar e deixar ela um pouco mais plano, usando aqui o Shift A, Search, vou colocar aqui, ó, Gradiente, né? Gradient, que é a degradê, né? Textura de degradê. Gradient Texture. Vou conectar o FEC na densidade, até aí só reduziu, né, a densidade dela. Para que ela funcione bem, eu preciso de mais 2 nós, que é, eu vou procurar aqui, de novo, com Shift A, vou procurar o Mapping, que vai fazer o mapeamento, e vou também selecionar o Texture Coordinate aqui. Como a nuvem é o objeto, então eu vou selecionar e colocar o objeto no vetor. E vou rotacionar em 90 graus no Y. E agora, na saída do nó de mapeamento, eu vou conectar aqui no vetor da textura de gradiente. Pronto, agora a parte de baixo está mais reta, né? Mais plana.
Ainda, talvez no YouTube você não consiga ver direito aí, mas eu vou tentar melhorar aqui, adicionando um outro nó aqui, que eu prometo ser o último, que é o de matemática, aqui ó, o Math. Vou clicar aqui, e ao invés de add, que é adicionar, eu vou multiplicar. E multiplicar por quanto? Por 2. Agora vai ficar mais visível. Você consegue ver que a parte de baixo está mais plana. Se eu tirar aqui da densidade, olha o tanto que desce. Isso aqui seria para simular a chuva já começando a cair, né? Então, nesse caso aqui, eu coloco o valor na densidade. Pronto. Temos a nuvem. Dá para trazer mais detalhe para a nuvem? Claro, sempre. Então, eu venho aqui no volume, seleciono aqui o modificador. E o legal, eu posso colocar mais um modificador. Na verdade, vários modificadores aqui, ó, de Volume Displacement. Então, eu vou colocar mais um. Clicar aqui, selecionar uma nova textura. Vou lá na nuvem de novo. Dessa vez eu quero deixar ela, talvez com 1 e com menos detalhes. Talvez sim, isso. Agora eu vou voltar aqui no modificador e você vai ver que ele está aqui, né? Que tem aquele primeiro e agora tem esse aqui. Eu posso colocar na força um valor negativo. Então, menos 1. E aí eu já comecei a mudar a forma da nuvem. Esses valores eu posso usar o mouse para modificar. E eu posso modificar tanto aqui quanto aqui. Eu posso colocar infinitas texturas aqui, claro que vai depender da sua memória, né, do seu poder de processamento. Talvez para você ainda não esteja dessa forma aqui, né, com essa forma de nuvem mesmo. Eu vou até fazer uma coisa, vou diminuir o valor aqui do ambiente para 1, para deixar ela mais visível, e te mostrar algumas coisas que ajudam na renderização, que é aqui, ó. Selecionando essa tab aqui de propriedades de renderização, eu já deixo ligado por padrão aqui, ó, a oclusão de ambiente. E aqui você pode colocar 2 metros, o resto pode ser tudo padrão, que isso vai enfatizar mais essas áreas. Bloom eu gosto sempre de deixar ligado, mas não é tão necessário para esse caso de renderização, mas fica legal quando o sol passa, né? Ele dá aquele brilho. Uma outra coisa é deixar o Screen Space Reflections ligado, pode ser também no padrão. Agora aqui em volumétricos, se você quiser realmente fazer algo mais realista, você seleciona sombras volumétricas, olha a diferença que faz. Se você não quer uma nuvem sobrecarregada, você pode deixar assim, mas faz toda a diferença ligar. E aqui é que eu deixo tudo mais pesado. O processamento. Parece que o número maior vai ser mais pesado, né? Não. Se você tiver com problema de performance, você deixa aqui no 16. Se você não tiver, você coloca no 2. Aí ele vai calcular melhor, mas o computador vai ficar mais lento. E você pode, nesse caso aqui, aumentar a quantidade de samples. Se você colocar 256, vai ficar mais detalhado ainda, só que o computador vai penar. Eu posso deixar aqui, para o meu caso aqui, eu posso deixar em 128, mas prefiro o 64 para ter performance. No final de contas, as nuvens vão ser só coadjuvantes, né? Não as protagonistas, mas se ela for a protagonista da sua história, aí se aumenta a resolução. Aqui também eu gosto de mexer no gerenciamento de cores, deixo Filmic, médio contraste ou alto contraste, para deixar mais detalhado. Claro, o sol você pode mudar a cor dele também, né, para afetar a cor das nuvens. Vou deixar ele um pouco mais amareladinho. Lembrando o pôr do sol, talvez. Você pode também aumentar a força do sol, que tá 6, no caso aqui 12. Claro que isso pode afetar toda a iluminação da sua cena, né? Então, use com parcimônia. E agora, para finalizar, mais um detalhe que eu falei que ia mostrar lá no início do vídeo e vou mostrar agora. Se você seleciona o volume aqui ainda, você tem esse aqui, ó, Exterior Bandwidth. Quando eu aumento esse valor, ela vai ampliando. Então, aquele efeito que você pode ter da nuvem aumentando de tamanho para a chuva, você consegue aqui, basta animar ele aqui, né? Inserindo um keyframe no início e aumentando. E os raios começando, ele escurecendo e por aí vai. É um efeito bem legal. Se eu desligo o Fill Volume aqui, eu tenho também controle dessa parte de dentro.
É isso, mais uma novidade bacana do Blender que ajuda a gente pra caramba, né? Não vai precisar preocupar com outras coisas. Lembrando que você pode usar qualquer coisa como malha, você pode usar até a Suzane e transformar ela numa nuvem. Que tal testar isso? Então fica com você, é só seguir as dicas aqui. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!